Então, galera, finalizei aqui as minhas views. Então basta fazer a mesma coisa para as outras apps, criar serializers, as URLs e as views. Eu já fiz aqui das outras apps, certo? Então basicamente eu vou abrir aqui a view de funcionário, por exemplo. Basicamente a mesma estrutura. Ó, eu tenho meu setor list estendendo a API view para essa classe, para mim estender. E eu tenho dos métodos do objeto, para pegar o objeto, para editar, deletar. A mesma coisa eu vou ter para funcionário. E isso vai ser um padrão para todas as minhas apps, da mesma maneira que eu expliquei lá em cliente. Para ficar mais legal, a gente não perder muito tempo codificando o mesmo código, então eu já adiantei essa parte, que seria incorporar lá nas outras apps a questão do serialize e montar a API. Vou testar aqui, por exemplo, funcionários. Beleza, trouxe funcionários list, vendas list, setores, setor list. Então já está tudo ok, beleza? O que vai acontecer agora? Eu vou subir esse meu site, vou subir esse meu projeto para um servidor na nuvem. Eu vou deixar um link também na descrição, beleza? De um docs que é tipo um passo a passo que eu sempre sigo na hora de fazer qualquer deploy. Eu vou deixar o link na descrição, beleza? Que é o deploy no Heroku. A gente vai aprender a preparar o ambiente para fazer o deploy. Bem, galera, aqui ele mostra alguns passo a passo que a gente vai ter que fazer. Primeiro, a gente vai ter que instalar o deploy. Bem, galera, nesse arquivo existe alguns passo a passo para poder a gente realizar o deploy no Heroku. Inicialmente a gente tem o passo a passo de instalação do Heroku na máquina, tanto no Windows, tanto no Git. Também tem um vídeo aqui no Fabric Genius onde eu ensino a instalar o Heroku, beleza? E agora a gente vai passar para a parte de E agora a gente vai passar para a parte de iniciar o deploy, beleza? Então no caso a gente vai ir para o terminal, beleza? Isso a gente já está aqui no terminal do próprio PyCharm, então terminal integrado, a gente está aqui com o ambiente virtual ativado, então a gente já pode dar início. Ele vai pedir para a gente instalar 3 dependências, então vamos instalar aqui. Pip install Python declop, pip install database URL, beleza, e o pip install Django estático. Essas três bibliotecas vão nos auxiliar na parte de deploy para o Heroku, beleza? A gente vai iniciar também um repositório no Git aqui, Git init, beleza? Então o Git iniciou um repositório limpo no mesmo ambiente aqui do meu manage.py. Lembrando, todos os comandos, com o meu arquivo aqui, o arquivo aqui que a gente vai estar seguindo o tutorial, ele deve ser realizado na mesma raiz do projeto, certo? Na mesma altura do manage.py. Então, beleza. Então já fizemos aqui, a gente vai adicionar o git ignore. Para que serve o git ignore? O git ignore a gente vai passar alguns arquivos, ou a gente vai passar algumas configurações para evitar a gente, na hora de fazer o deploy, evitar subir isso junto para o site. Seja ela o nosso arquivo, acho que é o ponto ideia, que é o arquivo onde o meu PyCharm gera em todo o projeto. Então quando eu for subir esse site, ele não vai subir essa pasta. O Git simplesmente vai ignorar.
também vou passar o dbSQLite 3, beleza? dbSQLite 3 é um arquivo e por enquanto é só esses dois arquivos já basta. Ele dá um exemplo aqui do que a gente vai precisar colocar no nosso arquivo git ignore. Para quem estiver usando o virtualenv, pode colocar também aqui, certo? Para ele evitar subir a pasta do virtualenv local. E aí a gente vai fazer o git add e o git commit. Nesse comentário a gente vai colocar projeto inicial. Beleza, ele já criou todos os módulos aqui. Percebam que meu dbSQLite ficou amarelo aqui. Beleza, por conta do git ignore. Show, vamos lá. A gente vai configurar algumas instâncias nos settings. Beleza. Vamos abrir os settings e vamos logo abaixo do import OS, a gente vai adicionar essas duas linhas aqui. Então vamos lá, seguir que nem o tutorial. Eu vou estar importando, no caso aqui o decouple, o config, certo? Para a gente configurar o arquivo .env, que são as nossas variáveis de ambiente, certo? O decouple vai nos ajudar a fazer isso. E o DJ Database URL para a gente trabalhar na questão do banco de dados. Beleza. Na parte raiz do projeto a gente vai criar um arquivo chamado .env. Pessoal, algumas coisas eu estou fazendo de uma maneira mais rápida aqui, porque nesse tutorial ele vai explicar cada parte detalhadamente. Então, para evitar estar explicando várias partes, então vou totalmente demonstrar para vocês. Beleza? Não quero assustar vocês, está fazendo muito rápido. Então, beleza, adicionamos aqui. A gente vai criar um arquivo .env na mesma altura do manage. Nesse arquivo .env ele vai ter nossas variáveis de ambiente, e nas variáveis de ambiente ele fala para a gente copiar o secret key e o debug do nosso settings. É uma boa fazer isso? Sim e não às vezes, mas a gente vai trazê-lo aqui. Beleza? Eu vou escolher esses dois comentários aqui, vou simplesmente trazer apenas os valores. E no lugar do secret key, quando eu copiar, eu vou substituir por esses dois, lá no settings eu vou substituir por esses dois valores aqui. Pronto. No nosso import, lá no settings, ele vai ficar dessa maneira. Beleza? Então, tá aqui. A gente vai configurar o banco de dados. Para a configuração do banco de dados é bem simples. Vamos descer aqui no nosso settings. A gente vai ter essa parte database. Ele já vai vir configurado com o SQLite 3. Só que o Heroku ele não trabalha com SQLite 3. Então a gente vai alterar esse modelo de banco de dados. Simplesmente a gente vai fazer dessa outra maneira aqui. A gente pode copiar até esse código e a gente vai colar ele aqui. Faltou apenas ele fechar aqui o parênteses. Beleza. Então, eu criei aqui meu diretório, onde ele vai estar criando aqui meu SQLite 3. Até agora, a gente só está fazendo configurações. Arquivos estáticos. A gente vai configurar aqui no nosso Django. Basicamente, ele só vai saber se a gente já tem essa configuração aqui, que é o static root. A gente não tem, a gente pode importar, mas isso não vai fazer diferença nem no deploy e nem na execução. A gente vai configurar o WSGI. Beleza. No nosso WSGI, a gente tem esses arquivos aqui, essa configuração. O que a gente vai fazer? Ele
No tutorial ele fala para a gente importar o Clang. Beleza, importei o Clang. E a gente vai alterar nessa linha aqui, que é a nossa última linha da application. A gente vai colocar o Clang. Pronto. Já fizemos aqui essa configuração. A gente vai configurar as dependências do projeto utilizando esse comando aqui no terminal. Ele fala que a gente já tem que estar com o ambiente virtual ativado e na mesma pasta raiz do projeto, mesmo nível do manager. Ou seja, para que a gente vai criar essas dependências? Para quando a gente subir o site, lá no servidor, ele vai ter que instalar o Django, só que o Django vai ter que ser a mesma versão que a gente está rodando no local. Então, para isso, a gente vai criar esse arquivo, certo? Então, vou criar aqui o arquivo. Beleza, o arquivo já criou aqui, ó, com todas as dependências que o meu projeto utiliza. E eu vou criar um outro arquivo na mão mesmo, que o nome dele vai ser requirements.txt. Então, vou criar um arquivo novo. Requirements.txt. Beleza. O que vai ter ele? Ele vai conter isso aqui. Beleza, agora vem o X da questão. Vocês lembram que eu codifiquei aqui a questão do banco de dados. Só que o Heroku ele trabalha com Postgres. Então, e eu estou trabalhando com SQLite, não estou trabalhando com Postgres. Então, para isso, eu necessito passar essa instalação extra para o meu servidor. Isso sem afetar, sem precisar instalar para poder aparecer quando eu executar o comando do pip freeze aqui. Eu posso adicionar esses dois manualmente aqui, porém, toda vez que eu executar o pip freeze, ele vai sobrescrever esses arquivos aqui, certo? Ele vai dar um refresh em todo esse TXT. Então, por isso eu criei esse incorporado aqui. A gente vai criar agora o Procfile. O Procfile vai servir para a gente conectar o nosso, no caso o GUnicorn, para o nosso arquivo de log, que a gente vai estar utilizando lá no servidor. Então, a nossa app principal não. Então, nosso arquivo raiz, a gente vai criar um arquivo chamado... Beleza, ele não reconheceu o arquivo aqui, mas o nome é Procfile. Ele abriu no meu caso aqui, ele abriu num TXT, no arquivo TXT. E a gente vai fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o que a gente vai fazer. A gente vai adicionar esse código aqui, beleza? Lá no nosso Procfile. Então, ó, percebam, eu tenho o meu web aqui. Eu vou ter o GUnicorn, ou seja, o GUnicorn é uma das ferramentas onde vai estar rodando. Ele é o responsável por estar rodando no servidor o meu Django, certo? E eu preciso passar o WSGI para ele, mas para isso eu preciso passar também o nome da minha app principal, ou seja, da pasta principal, onde vai conter esse WSGI. No caso aqui, ó, o WSGI está dentro dessa pasta. Eu vou copiar aqui o nome dela. E eu vou substituir e salvar. Beleza? Pronto, deu certo. Voltando para cá. Fizemos isso. A gente vai criar um runtime.txt e colocar a versão do Python que a gente projeta. Tem um detalhe. Tem um detalhe, pessoal, que nesse runtime eu não vou colocar explicitamente o Python mais atualizado. Por quê? Porque eu preciso colocar um Python que tem a versão no meu servidor. Então, a versão que tem no meu servidor é essa aqui, Python 3.7.4. Então, vou utilizar ela, beleza? Não me lembro se recentemente, o Heroku
atualizou essa versão para alguma mais recente, certo? Mas essa aqui foi a última versão estável que eu consegui fazer o deploy. Beleza. Agora a gente vai fazer finalmente o deploy no Heroku. Toda a parte de configuração já foi feita no nosso arquivo aqui do... Beleza, então agora a gente vai fazer a parte do deploy. Vamos utilizar esse aqui. Todos os próximos comandos são via terminal. Então, basicamente, é login no Heroku, utilizando dessa forma aqui, beleza? Mas como eu já estou logado, eu não vou fazer essa configuração. E também nessas duas próximas aqui, que é a configuração do Git, certo? Então, para quem já configurou, pode passar para essa segunda parte aqui. Eu vou criar um app lá no Heroku. Então beleza, galera, eu já criei aqui minha app, loja do programador, né? O próximo passo... beleza, ele tem algumas configurações, regras de criações aqui. O próximo passo seria configurar nosso allowed hosts, né? Para quando a gente acessasse o domínio, a gente conseguisse pegar e o Diego não rejeitar o nosso domínio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse domínio aqui. A gente vai lá no settings, lá no allowed hosts, e a gente vai colocar no domínio do nosso site. Beleza, fiz isso aqui. A gente vai instalar os plugins de instalação aqui do Heroku. Eu vou subir, beleza, subir minhas configurações, e agora basta eu fazer isso aqui, ó, git add, git commit e dar um push aqui no ramo do Heroku. Então vou fazer o git add ponto, colocar aqui uma mensagem, beleza. Agora eu vou subir git push Heroku master. Beleza, agora ele vai fazer o deploy no meu servidor. Ó, ele traz algumas mensagens aqui e ele me trouxe a mensagem aqui que o Python ele já está na versão lá 3.7.7. Então beleza, que ele está fazendo as configurações do servidor. E pronto, meu site já está lá no Heroku. Então, se eu tentar acessar ele aqui agora, esse mesmo site aqui, olha só, ele deu um erro porque ele não tem nenhum path raiz aqui. Se eu colocar cliente, clientes, ele vai me retornar um erro, porque falta um passo a passo lá no nosso... Falta um comando a gente executar lá a parte dos migrations. Então a gente pode executar migrate no nosso servidor dessa forma aqui. Beleza, executa os migrations. Vou dar um F5 e aí ele vai trazer a nossa API funcionando no nosso servidor. Vendas. Tem alguns add-ons também aqui que eu trago explicando, por exemplo, a questão do debug false. Se eu setar o debug como false, utilizando dessa forma aqui, eu vou evitar trazer esse erro aqui para o usuário, por exemplo.
Quando o usuário tentar acessar uma URL que não existe, ele vai trazer not found, em vez daquele erro comum do Django, certo? Então, tem alguns add-ons que são interessantes, beleza? Então, essa é a ideia. Então, aqui eu estou finalizando. Então, aqui eu finalizo a parte da construção dessa API, certo? Com esse deploy. Então, a gente já tem um deploy lá no Django, agora é só consumir a API, fazendo os cadastros e os métodos de get, push, put e delete. Então, é isso.